Então o protagonista Yin Nauskan está falando com Erika pelo Skype, tentando descobrir sobre seu plano se passando por Hanabi. Galera, escreva 10 nos comentários e dê um like para ajudar o canal. E se quiserem mais continuações dessa obra incrível, apertem o sino de notificações. E nesse episódio o prota vai tentar convencer Erika a vir para a escola e a resolver o problema de bullying que insinuam que o Kishiro cometeu. Será que vai conseguir? Veremos, só acompanhem aí. Agora, vamos lá. Assim que o protagonista leu a mensagem de que o próximo passo de Erika era enviar fotos de pulsos cortados para a escola para a diretoria, que assim iriam proibir a viagem escolar. Vendo isso na mensagem, ele fica chocado, e ela continua e diz que está se divertindo muito ao estragar a viagem, e simplesmente não verá aquele grupo se exibindo, que vale a pena pois segundo ela, é uma classe que se acha muito, e que são orgulhosos. O protagonista pensa que é incrível como tem algumas pessoas que gostam de envolver os outros em problemas por conveniência, e ainda por cima ela está feliz com isso, o que é uma loucura. Com isso o prota manda uma mensagem de texto respondendo a ela, perguntando para ela se ela irá para a escola amanhã, no que ela responde que, por acaso não era para ficar faltando às aulas, mas ele pergunta para Erika se ela não quer ver Yukishiro se humilhando, pedindo desculpas por algo que não fez, e que seria muito divertido, pergunta o que ela acha, e Erika fica feliz e concorda. O protagonista continua e diz a ela que quando ela está lá, ela não deve esquecer de dizer algo como que nunca vai perdoar, e fazer uma cena, porque a coisa só vai piorar assim, e será mais rápido. E Erika concorda, e diz que estará lá amanhã. Com isso o protagonista termina e no dia seguinte, vemos o protagonista e a Yukishiro na escola. Ele pergunta a Yuki se ela tem um segundo. Vemos ele e Yuki na varanda, enquanto o protagonista diz a Yukishiro que Erika está vindo para a escola hoje. E Yukihiro pergunta se ele conseguiu convencê-la ao que ele disse que conseguiu enganar a Erika. Ele acha que tudo vai se resolver logo. Yin Nauskan, o prota, deseja usar métodos polêmicos. Ele não se arrepende e quer acabar com essa situação, assim que contar a Yukishiro que ele arrumou para Erika e que será forçada a contar a verdade. Mas antes disso ela disse algumas coisas ruins sobre Yuki. O protagonista acha que isso pode acabar machucando a Yukishiro, mas a Yuki agarra o braço do protagonista e diz que mesmo que eles falem mal sobre ela, ela vai ficar bem, e é verdade que foi doloroso ser acusada pela professora e ser alvo de boatos na turma da classe escolar. Mas o protagonista e Shaki ficaram ao lado dela, e o protagonista desmentiu e acreditou nela, e isso já é o suficiente para ela, contanto que o Yin Nauskan não a odeie. Ela não se importa com o que os outros pensam dela, o que faz o protagonista ficar vermelho. Yukishiro diz ao protagonista que eles deveriam voltar para lá na sala, no qual o protagonista concorda. Quando eles entram na classe, vemos que todos ficam chocados ao ver Erika entrar presunçosamente na sala de aula, com um sorriso no rosto. Já passaremos para o próximo capítulo, em que Erika está entrando na classe. Pessoal, só lembrando vocês de darem um like, obrigado. Quando Erika entra na classe todos ficam em choque, e a professora entra na classe e diz a todos para se sentarem. A professora olha para Yukishiro, e diz que gostaria de dar um tempo a ela para pedir desculpas a Erika, e pergunta se ela vai admitir ter intimidado Erika Daidoji-san, o que confunde Yukihiro. A professora parece confusa e pergunta se ela não vai se desculpar, mas o protagonista para a professora, e diz para ela esperar. Ele caminha na frente da classe, e olha para a Erika e diz para ela que está lhe dando uma chance, e pergunta se ela tem certeza de que não mentiu sobre ter recebido bullying da Yuki, o que a assusta, e já a deixou confusa. Erika com raiva pergunta ao protagonista o que ele está falando, e o que estava prestes a pedir desculpas. O protagonista pensa que teria sido melhor se ela admitisse ter mentido, e depois diz a ela que ela não deixou ele com nenhuma outra opção, e que mostrará a todos a prova de que ela está mentindo. O protagonista pega alguns papéis e os entrega para todo mundo na classe. Uma folha com umas prints da conversa no Skype. A folha assusta a Erika, e a deixa sem palavras, pois nos papéis contém todos os bate-papos da noite anterior.
Olhando para isso, a turma toda enlouquece e pergunta se isso é real, e que isso é do Skype, e questiona se o bullying foi tudo mentira. Érica começa a tremer, e diz que o protagonista está errado. A professora fica nervosa e pergunta a Érica o que isso significa, e pede para ela se explicar. Érica disse que isso é mentira. E a pessoa no chat não é ela e diz que ela não é a única com esse nome, pois assim, o protagonista não pode provar que é ela ou não. O protagonista responde e diz que pode provar que é ela, o que surpreende Érica. Ele responde, e mostra o perfil dela, e diz que ela facilitou bastante colocando a foto e o nome dela no perfil. Quando a turma finalmente percebe que na verdade é ela, Érica diz ao protagonista que isso não prova nada. Então o protagonista pergunta se ela tem certeza disso, e sobre a acusação de bullying, e se ela tem alguma prova disso. O protagonista continua e diz que se a conta é dela ou não pode se investigar o quanto quiser, e pode provar que é dela. Érica fica em silêncio e começa a chorar, enquanto a professora parece assustada também. O protagonista olha para a professora e diz a ela que, com essa evidência, fica claro que o Kiro é inocente. A professora olha para a turma e vê que todos estão olhando para ela chocados. A professora tenta dizer que não é como se ela culpasse o Kiro por tudo, e que ela só estava tentando tirar as suspeitas. Mas a turma ainda está olhando para ela chocada, o que a assusta. A professora de repente se curva, o que surpreende a turma. A professora pede desculpas a Yukishiro e a classe, e pede que lhes perdoem. O protagonista e o Kiro se entreolham, enquanto a Yuki acena com a cabeça que não. Então o protagonista chama a professora, pergunta a ela que quer confirmar uma coisa e pergunta se ainda irá acontecer a viagem escolar. O que ela diz claro, e deixa todos da turma felizes. E com isso o clima muda de um tom pesado para mais leve. A professora disse que dessa vez ela fará o que é certo, e vai avisar a direção da escola que eles vão viajar, enquanto a classe comemora. A professora disse que vai agora, e arrasta a Érica junto com ela. O protagonista está na sala, e o pessoal fala que não esperavam que Érica fosse assim, e todos estão ao redor de Yukihiro, dizendo que estão arrependidos por não terem tentado defendê-la, e por não terem feito nada para ajudá-la. Yukishiro diz a eles que está tudo bem, que ela é parcialmente culpada, porque a viagem teria sido cancelada por causa disso. Mas galera, se inscreva no canal, dê aquele like da horinha, e vamos lá ao que interessa. Uda diz a ela que não é culpa dela, e que ela é a vítima aqui, e que eles não estavam pensando direito, e que a viagem seria cancelada por algo estúpido. Minaguchi e todos pedem desculpas a Yukishiro, enquanto choram que deveriam ter ouvido o lado dela da história. Yukishiro olha para o Inti e não Scan, o prota, pois ela nem sabe o que fazer. Ele interrompe e diz que a Yukishiro entende como todos se sentem. Vemos que nesse momento, todos os colegas de classe estão em cima dela, e o que está perdida. E o protagonista pede para que todos se sentem, e que eles deveriam mudar de assunto. E essa é a melhor coisa a fazer agora, no qual eles todos concordam. Eles dizem que se continuarem a falar sobre isso, só vão fazer a Yukihiro se sentir pior do que já está. E a Yukishiro agarra a manga do protagonista, e agradece, e diz que ele é um herói, é o herói dela, e ela sorri. E é assim que terminamos por enquanto. Galera, peço que deem um like e se inscrevam no canal para ajudar a engajar nesse mesmo. Deixarei card para vocês acompanharem outros vídeos de recap. Deixem um comentário ou o número 10 se quiserem mais continuações. Obrigado, fui.